A história começa com um homem cujo nome poucos lembravam, porque, na verdade, ele havia passado a maior parte da vida esquecido. Ele era um fazendeiro, um daqueles homens que cultivavam a terra com as próprias mãos, que acordavam antes do amanhecer apenas para ver o mesmo solo seco, as mesmas ervas daninhas teimosas e a mesma solidão sem fim. Durante anos, ele trabalhou em terras que não eram suas. Os proprietários de terras ficaram com os lucros, os comerciantes com as colheitas, e tudo o que lhe restou foram mãos calejadas e bolsos vazios. Mesmo assim, em seu coração, ele carregava um sonho, pequeno, frágil, mas inabalável. O sonho de que um dia ele seria dono de um pedaço de terra que lhe pertencesse. Não emprestado, não alugado, não emprestado. Seu próprio rancho. Um lugar onde ninguém poderia lhe dizer quando sair ou quanto ele devia. Mas sonhos custam dinheiro, e dinheiro era algo que ele parecia nunca ter. Certa noite, após mais um longo dia de trabalho sob o sol escaldante, o fazendeiro ouviu sussurros na taverna da aldeia. Homens riam, bebiam e contavam histórias. Em meio à tagarelice embriagada, uma história aguçou seus ouvidos. Você ouviu, disse um homem, batendo a caneca na mesa. O rancho do velho MC Alistair está sendo vendido. A propriedade inteira. Celeiro, campos, tudo. $50 é tudo o que custa. O fazendeiro quase se engasgou com o pão velho que estava comendo. $50 eram suprimentos para menos de um mês. Não fazia sentido. Terra de verdade, geralmente custava centenas, às vezes milhares. Por que tão barato? Alguém perguntou, ecoando os pensamentos do fazendeiro. O homem sorriu, baixando a voz. Porque ninguém quer. Aquele lugar é amaldiçoado. Dizem que coisas estranhas acontecem lá. Luzes na noite. Vozes levadas pelo vento. E os Apaches. A menção daquela palavra provocou um silêncio na mesa. Os Apaches, um povo que vivia naquela terra muito antes da chegada dos colonos. Para alguns, eram inimigos. Para outros, apenas sobreviventes que se apegavam ao que lhes pertencia. Mas para o fazendeiro, tudo o que ele ouviu foi, um rancho, por $50. Na manhã seguinte, o fazendeiro juntou o pouco que tinha, moedas economizadas das colheitas, centavos emprestados e até mesmo o resto do seu fundo de emergência, e foi ver a terra pessoalmente. Quando ele contou seu plano ao ferreiro, o homem quase deixou cair o martelo. Você seria um tolo, alertou o ferreiro. Essa terra não fica vazia sem motivo. 3 famílias tentaram morar lá. Nenhuma sobreviveu. Se você comprar, estará fugindo antes do fim do mês. Outro aldeão cuspiu no chão. Melhor ficar longe. Alguns lugares não pertencem a homens como nós. Alguns lugares, lembre-se. Mas o fazendeiro apenas sorriu levemente. O que ele tinha a perder? A pobreza já o dominava. A solidão já assombrava suas noites. Se a terra era amaldiçoada, que fosse amaldiçoada. Pelo menos seria dele. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Deitou-se em seu pequeno catre, olhando fixamente para as rachaduras no teto. Sua mente girava em imagens, de gado pastando em campos abertos, de milho balançando ao vento, de uma casa repleta de risos em vez de silêncio. Seu coração batia forte com uma mistura de medo e excitação. Os avisos dos aldeões ecoavam, mas ele os abafava. Ele havia conhecido dificuldades a vida toda. Que diferença faria se as dificuldades o seguissem para um novo solo? $50. Esse era o preço de um único sonho. E assim, ao amanhecer, ele tomou sua decisão. O fazendeiro empacotou o pouco que possuía, um cobertor de lã, uma lanterna enferrujada, uma bíblia surrada e uma única pistola que nunca havia disparado. Amarrou seus pertences no lombo da mula e partiu pela trilha empoeirada que se afastava da aldeia em direção ao desconhecido. Quanto mais ele cavalgava, mais silencioso o mundo se tornava. A civilização desaparecia atrás dele. Chega de conversa sobre mercados. Chega de bater o martelo do ferreiro. Apenas o som do vento e o ranger das tiras de couro. A terra se estendia infinitamente, selvagem e indomável. Artemísias balançavam ao vento, e o sol lançava um tom alaranjado no horizonte. Era lindo, sim, mas havia um peso no ar, pesado e vigilante, como se olhos invisíveis o seguissem a cada passo. Ao cair da noite, ele chegou aos limites do que logo seria seu rancho. Não havia muito o que ver. Um celeiro decadente pendia para um lado como um bêbado prestes a desabar. A casa principal era pouco mais que uma estrutura de madeira, com as janelas quebradas e o telhado sem telhas. Os postes da cerca estavam lascados e semi-enterrados. Mas para o fazendeiro, não era ruína. Era possibilidade. Ele conseguia enxergar além da decadência. Viu trigo onde havia ervas daninhas, cercas fortes onde havia brechas, uma lareira crepitante onde só havia poeira.
Ele ficou ali parado sob o luar, olhando fixamente para tudo, e sussurrou para si mesmo: é isso. Meu sonho. Minha terra. Mas os sonhos têm sombras. Ao desfazer-se da mula e preparar-se para acender uma fogueira, sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. O vento mudou de direção, trazendo consigo um som, não exatamente um sussurro, não exatamente uma voz. Algo entre os dois. Ele congelou, seus olhos se lançando para a linha das árvores. Por um momento, pensou ter visto movimento, figuras, tênues e distantes, deslizando entre as sombras dos pinheiros. Sua respiração acelerou. Ele apertou a pistola ao seu lado com mais força, embora sua mão tremesse pela inexperiência. Mas quando ele piscou, as figuras desapareceram. Restaram apenas as árvores, balançando suavemente na noite. Ele disse a si mesmo que não era nada. Sua mente estava lhe pregando peças. Os aldeões tinham enchido sua cabeça com histórias de fantasmas, só isso. No entanto, enquanto se deitava perto do fogo que se apagava, ele não conseguia se livrar da sensação de que alguém, ou alguma coisa, o observava. O fazendeiro fechou os olhos, sussurrando uma prece para acalmar o coração. Amanhã, disse a si mesmo, começaria. Amanhã, começaria a construir uma nova vida. Mas o dia seguinte lhe traria mais do que ele jamais esperava. Porque, embora ainda não soubesse, aquele rancho não estava vazio. E os olhos que ele sentiu nele na escuridão, eram reais. Na manhã seguinte, o fazendeiro levantou-se com o sol, o corpo rígido de dormir no chão frio. O ar estava fresco, trazendo o cheiro de orvalho e terra seca, e por um momento, ele quase se esqueceu de onde estava. Mas quando seus olhos se abriram completamente e ele viu o celeiro torto e o telhado caído da casa à sua frente, tudo voltou à tona. Aquela era sua terra agora. Seu rancho. Comprado pelo preço de $50 e com o bolso cheio de esperança teimosa. Ele se levantou lentamente, sacudindo a poeira das roupas, e olhou para a extensão da propriedade. Não era grande, não comparada às extensas propriedades de fazendeiros mais ricos, mas era mais do que ele jamais sonhara possuir. As cercas estavam inclinadas, a terra estava seca e a madeira da casa estava acinzentada pelo tempo, mas em seu coração, ele a via como algo vivo. Algo que poderia ser trazido de volta. Ele caminhou lentamente pelos terrenos. Cada passo lhe trazia lembranças de histórias que ouvirá, os avisos de homens que alegavam que a terra era amaldiçoada, os sussurros de espíritos apaches assombrando o solo. Ao passar pelo antigo curral, ele parou. Os postes estavam rachados e o mato crescia na terra seca. Ainda assim, ele imaginava cavalos ali, fortes e orgulhosos, com suas crinas chicoteando ao vento. Dentro da casa, o ar estava viciado. Poeira cobria o chão e teias de aranha se agarravam aos cantos. Uma cadeira quebrada jazia de lado, e a lareira estava cheia de cinzas de fogueiras há muito esquecidas. Ele passou a mão pela parede de madeira, áspera sob a ponta dos dedos, e sorriu fracamente. Era frágil, sim, mas era dele. Pela primeira vez na vida, as paredes ao seu redor não pertenciam a outro homem. Eram seu santuário, seu abrigo, sua chance de recomeçar. O fazendeiro passou o dia limpando, movendo-se lentamente, mas com determinação. Remendou buracos no telhado com tábuas recolhidas do celeiro. Varreu a terra do chão e limpou os cacos de vidro dos peitoris das janelas. O trabalho era interminável, mas cada toque de sua mão parecia um progresso. O lugar não era bonito, ainda não, mas estava respirando novamente. À medida que o sol se punha no céu, a paisagem começou a mudar. As sombras se estendiam pelos campos, e o silêncio se tornava mais pesado. Ali, não havia vizinhos, nem vozes, nem companhia humana. Os únicos sons eram o ranger da casa ao vento e o chamado solitário de um coiote ao longe. Naquela noite, ele acendeu uma fogueira do lado de fora, recusando-se a dormir em casa por enquanto. O calor o confortava, mas o vazio o pressionava contra o peito. Ele desejara solidão, sonhara com um lugar onde ninguém pudesse alcançá-lo, mas o silêncio já lhe parecia cortante, quase cruel. Ele se viu encarando o fogo por mais tempo do que pretendia, como se as chamas fossem a única companhia que lhe restava. Foi então que ele notou algo estranho. O ar se moveu, trazendo consigo um leve traço de fumaça, não da sua fogueira, mas de algum lugar mais profundo na terra. Ele ergueu a cabeça, semicerrando os olhos em direção ao horizonte. Por um momento, pensou ter visto um lampejo de luz perto da linha das árvores, um brilho que não pertencia às estrelas. Seu peito se apertou. Ele esfregou os olhos, culpando a exaustão, mas quando olhou novamente, a luz ainda estava lá, pulsando suavemente como um batimento cardíaco. Ele se levantou, a mão instintivamente alcançando a pistola ao seu lado. O metal parecia frio e desconhecido em sua mão. Ele não era um lutador,
não era um homem acostumado à violência, mas algo naquele brilho fez os pelos de seus braços se arrepiarem. O vento aumentou, sussurrando por entre os galhos. Ele apurou os ouvidos, esforçando-se para captar qualquer som. A princípio, não havia nada além do farfalhar das folhas. Depois, vozes fracas, baixas, abafadas, como o murmúrio de orações ecoando pela noite. Ele não conseguia distinguir as palavras, mas sabia de uma coisa: não estava sozinho. A fogueira crepitava atrás dele enquanto ele olhava para a escuridão, dividido entre dar um passo à frente ou recuar para a falsa segurança da casa. Sua respiração acelerou e seus olhos percorreram a linha das árvores, mas o brilho já estava desaparecendo, engolido pela noite. Por longos minutos, ele ficou paralisado, agarrando a pistola, os ouvidos atentos a outro som. Mas o silêncio retornou, pesado e ininterrupto. Finalmente, com as mãos trêmulas, ele abaixou a arma e retornou ao fogo. Disse a si mesmo que não era nada. Apenas o vento, apenas sua imaginação. As histórias dos aldeões haviam plantado sombras em sua mente, só isso. Ainda assim, quando se deitou sob as estrelas, seus olhos se recusaram a fechar. Em algum lugar além da escuridão, ele o sentia, as vozes, o brilho, a presença invisível de algo que não o queria ali. E quando o sono finalmente o dominou, um pensamento pulsou em sua mente como o eco daquelas luzes que se apagavam: este rancho nunca estava vazio. A manhã seguinte estava mais clara, mas o fazendeiro carregava um peso que o sol não conseguia dissipar. Seus olhos ardiam por uma noite de sono agitado, seu corpo dolorido por estar deitado no chão duro. Ele tentou afastar a lembrança do brilho estranho, dos sussurros que roçavam seus ouvidos como dedos frios. Trabalho, disse a si mesmo. O trabalho afastaria o desconforto de seus ossos. Ele passou as primeiras horas da manhã consertando a porta do celeiro, martelando pregos na moldura torta. Cada golpe do martelo ressoava agudamente no silêncio, ecoando pelos campos abertos. O som deveria ser reconfortante, uma prova de progresso, mas a cada poucos minutos ele se pegava olhando para a fileira de árvores, examinando as sombras em busca de movimento. Ao meio-dia, ele levou sua mula para pastar perto do curral e sentou-se em um balde virado, enxugando o suor da testa. A terra se estendia ao seu redor, vasta e silenciosa, e ainda assim, não silenciosa o suficiente. Mais de uma vez, ele pensou ter ouvido o suave som de passos ao longe. Mais de uma vez, sentiu olhares se demorando nele, observando de lugares distantes. Ao cair da noite, seus nervos estavam à flor da pele. Ele carregou sua lanterna para dentro de casa, dizendo a si mesmo que seria mais corajoso naquela noite, que não deixaria que medos infantis o expulsassem do abrigo que agora possuía. Acendeu uma fogueira na lareira, as chamas dançando pelas paredes, projetando longas sombras que pareciam alcançá-lo. Obrigou-se a comer um pedaço de pão, embora pesasse em seu estômago. Então veio o som. A princípio, foi fraco, um raspar, um arrastar de pés, como se alguém estivesse roçando na parede externa da casa. O fazendeiro congelou, todos os músculos do corpo se enrijecendo. Sua mão escorregou para a pistola ao lado, os dedos se fechando em volta do cabo. O barulho voltou, mais próximo desta vez. Lento, deliberado. Ele se levantou, com o coração disparado, e foi até a janela. A luz da lanterna refletia no vidro, dificultando a visão, mas ele percebeu um leve movimento no quintal. Alguém, passando pelo celeiro. Ele apagou a lanterna, mergulhando o quarto na escuridão. Sua respiração estava acelerada, mas ele se forçou a se esgueirar até a porta. A noite lá fora estava iluminada por uma lua crescente, uma luz prateada se espalhando pelo rancho. Ele saiu na varanda, pistola em punho, os olhos percorrendo de sombra em sombra. E então ele os viu. 3 figuras estavam perto da borda do curral, suas formas delineadas contra o brilho pálido da lua. Não eram fantasmas, nem truques da mente, eram reais. 3 mulheres, imóveis como pedra, seus longos cabelos escuros balançando ao vento. Suas roupas eram simples, mas marcadas com padrões que ele vira apenas uma vez, em viajantes que falavam de tribos apaches. Sua garganta secou. Não eram sussurros do vento, nem espíritos amaldiçoados. Eram de carne e osso. 3 irmãs, observando-o com olhos penetrantes e indecifráveis. A mais velha permanecia ereta, de braços cruzados, o olhar duro como pedra. A do meio se mexia inquieta, a postura tensa, como se estivesse pronta para dar um salto a qualquer momento. E a mais nova o encarava com olhos arregalados e curiosos, a expressão mais suave, embora não menos penetrante. O fazendeiro ergueu a pistola até a metade e então congelou. Sabia que não devia agir de forma tola. Se fossem mulheres apaches, um movimento em falso poderia significar sua vida.
No entanto, elas não fizeram nenhum movimento em sua direção. Apenas permaneceram em silêncio, como se o avaliassem. Por fim, a mais velha deu um passo à frente, com a voz baixa e firme: esta terra não é sua. As palavras o atingiram como um martelo. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Sua mente acelerou. Como explicar que havia pago pelo rancho, que lhe disseram que estava abandonado? Como dizer a eles que não pretendia fazer mal, quando o mal era exatamente o que pareciam esperar? Ele abaixou a pistola, deixando-a pendurada ao lado do corpo. Sua voz falhou quando finalmente falou: eu a comprei. Com o pouco que eu tinha. Não quero problemas. Só quero um lar. A irmã do meio zombou, com os olhos brilhando. Comprado? Não se pode comprar o que nunca esteve à venda. A mais nova inclinou a cabeça, estudando. Não disse nada, mas seu olhar permaneceu, como se buscasse a verdade por trás das palavras dele. A mais velha ergueu o queixo, com uma expressão inflexível. Este é o nosso lugar. Você vai embora. O fazendeiro engoliu em seco, com o coração disparado. Queria discutir, implorar, mas sabia que aquela não era a noite para desafios. Em vez disso, assentiu lentamente, embora seus pés não se movessem. As irmãs trocaram olhares, seus sussurros tão baixos que ele não conseguiu ouvir. Então, tão silenciosamente quanto haviam aparecido, elas se viraram e se fundiram novamente às árvores, suas figuras engolidas pela noite. Por um longo tempo, o fazendeiro ficou paralisado no pátio, com a pistola tremendo na mão. O silêncio retornou, pesado e sufocante, mas a verdade agora era inegável. O rancho não estava abandonado. Estava guardado. E ele não era mais apenas um homem solitário em busca de um sonho. Ele era um invasor. Naquela noite, o fazendeiro não conseguiu descansar. Deitou-se em sua cama de lona dentro da casa que rangia, o fogo na lareira se apagando em brasas incandescentes, sombras tremulando contra as paredes de madeira. Sua mente repassou a visão das três irmãs, seus olhos queimando, suas vozes afiadas como facas. Ele nunca se sentirá tão pequeno, tão impotente em uma terra que pensava ser sua. Determinado a vigiar, fingiu dormir, com o corpo imóvel sob o cobertor, a respiração desacelerada ao ritmo do sono. Mas seus ouvidos estavam bem atentos, lutando contra o silêncio. Horas se passaram, a noite se aprofundou, e então ele ouviu o suave som de passos do lado de fora da porta. Vozes sussurradas, abafadas e urgentes, ecoavam pelas frestas da parede. Ele prendeu a respiração. Eram eles. A mais velha falou primeiro, em tom baixo e autoritário: ele precisa ir. Esta terra não é dele. Ela nos pertence, como sempre foi. A voz do meio seguiu, mais áspera, carregada de desafio. Por que expulsá-lo quando podemos usá-lo? Um homem sozinho é uma ferramenta esperando para ser dobrada. Ele pode trabalhar, consertar, proteger. Deixe-o ficar até que não seja mais necessário. A mais jovem, com a voz suave como um suspiro, disse: ele não parece cruel. Poderia ter levantado a arma contra nós, mas não o fez. Talvez ele não seja como os outros. O estômago do fazendeiro se revirou. Eles debatiam seu destino como se ele não passasse de um animal, um intruso perdido cujo valor precisa ser medido antes de ser expulso ou enjaulado. O suor escorria por suas palmas, embora a noite estivesse fria. Ele não ousava se mexer, não ousava respirar muito alto, para que não percebessem que ele estava ouvindo. A irmã mais velha falou novamente, firme, inabalável: não confie em nenhum colono. Eles vêm com palavras gentis e atacam com fogo. Nós o vigiaremos. Se ele se mostrar perigoso, nós o eliminaremos. O do meio zombou. Melhor acabar logo com isso. Por que esperar a cobra atacar? O mais novo sussurrou: nem todas as cobras mordem. Suas vozes sumiram, caindo no silêncio, e depois de um momento, o fazendeiro ouviu o suave recuo de seus passos enquanto eles retornavam para a escuridão. Mesmo assim, ele não se moveu. Permaneceu congelado sob o cobertor, o coração batendo tão forte que temia que o traísse. O fogo estava quase extinto, a última brasa brilhando como um olho vigilante, mas ele não conseguia se obrigar a fechar o seu. Ele soube então, com uma certeza arrepiante, que seu sonho de paz naquela terra havia se transformado em algo completamente diferente. Ele estava vivendo um teste que não havia escolhido, preso entre o medo e a curiosidade, cercado por três guardiões cujas intenções eram tão perigosas quanto misteriosas. A noite se estendeu longamente e, embora a exaustão o pesasse, sua mente não o liberava. Pois mesmo no silêncio, ele ainda conseguia ouvir suas vozes, pairando como fumaça em seus ouvidos: ele precisa ir. Ele pode ser usado. Ele não pode ser cruel. E assim, dividido entre a esperança e o medo, o fazendeiro percebeu a verdade: seu destino não dependia mais somente dele.
Os dias seguintes se desenrolaram com um ritmo estranho, um equilíbrio entre silêncio e tensão que mantinha os nervos do fazendeiro à flor da pele. Ele trabalhava como sempre, remendando as cercas quebradas, juntando lenha e cuidando do solo que um dia poderia render colheitas. No entanto, sempre, no limite de sua visão, ele sentia a presença delas. As irmãs nunca estavam longe. Ele as vislumbrava observando das árvores ou ouvia suas vozes baixas carregadas pelo vento. Elas não se aproximavam, mas também não desapareciam. Era como se o estivessem estudando, ponderando cada ação sua, decidindo que tipo de homem ele realmente era. A princípio, ele se moveu rigidamente, tomando cuidado para não provocá-los. Colocou as ferramentas no chão lentamente, evitou pegar a pistola e manteve os olhos baixos quando achou que estavam por perto. Mas, com o passar do tempo, percebeu que falava no silêncio, como se estivesse falando com o ar. Falou do tempo, do trabalho que fizera, da dor nas costas. Falou de sua solidão, do sonho que carregava e que o trouxera até ali. Não sabia se eles o ouviam, mas às vezes achava que ouvia o mais leve movimento, como se suas palavras os tivessem tocado. Certa tarde, enquanto cortavam lenha, a mais velha apareceu sem aviso. Ela desceu das árvores, alta e implacável, com os braços cruzados sobre o peito. O fazendeiro congelou, o machado meio erguido. Seu olhar era penetrante, duro como pedra. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Então, com uma voz firme, mas serena, ela disse: "Você trabalha como um homem que quer ficar." Sua garganta se apertou. Ele abaixou o machado lentamente. "Vim aqui para construir uma vida. Não para roubar, não para fazer mal." Seus olhos se estreitaram. Palavras são escassas. A terra se lembra de mais do que você imagina. E tão repentinamente quanto apareceu, ela se virou e desapareceu novamente, deixando-o com o peso de seu aviso. Naquela noite, a irmã do meio se aproximou. Ele a viu parada perto do celeiro, com a postura inquieta, os olhos brilhando com algo feroz. Quando ele se aproximou, cauteloso e lento, ela não se afastou. Em vez disso, inclinou a cabeça, observando-o com um sorriso irônico. "Você está sozinho", disse ela. "Homens sozinhos se desesperam. Homens desesperados são perigosos." Ele engoliu em seco, sem saber como responder. "O desespero me trouxe aqui", admitiu. "Mas perigo? Não. Já cansei de lutar contra o mundo. Tudo o que eu quero é paz." Ela riu, um som curto e agudo. "A paz é uma ilusão. Você verá." Então ela desapareceu nas sombras, como se engolida pela própria noite. Foi a mais nova que mais o perturbou. Ela chegou discretamente, quase timidamente, numa noite fria, quando o vento cortava seu casaco e o fogo na lareira ardia fracamente. Ele estava dormindo e acordando quando sentiu um movimento perto da cama. Seus olhos se abriram de repente, e lá estava ela, deslizando para debaixo do cobertor, seu pequeno corpo tremendo de frio. Seu coração batia forte, a confusão e o medo o percorriam. "O que você está fazendo?", sussurrou, com a voz trêmula. Os olhos dela encontraram os dele, arregalados e inocentes, cheios de uma confiança que o desarmou e assustou. "Está frio", murmurou ela simplesmente. "Não é minha intenção fazer mal." Por um longo momento, ele ficou imóvel, com todos os músculos tensos. No entanto, a presença dela não era ameaçadora, nem ríspida como a das irmãs. Era silenciosa, frágil e estranhamente reconfortante. Ele sentia o calor do corpo dela contra o seu, um lembrete de que não estava mais completamente sozinho. O sono não veio facilmente depois disso. Sua mente fervilhava de perguntas, com medo do que aquela proximidade pudesse significar. Se a mais velha a descobrisse, ela veria isso como uma traição? Se a irmã do meio soubesse, ela atacaria com raiva. E, no entanto, enquanto a mais nova respirava calmamente ao seu lado, o fazendeiro sentiu um pouco de sua solidão se dissipar pela primeira vez em anos. Quando amanheceu, ela havia sumido, como se nunca tivesse estado ali. Apenas a leve impressão no cobertor lhe dizia que não fora um sonho. Daquele dia em diante, o clima entre ele e as irmãs mudou. Ainda havia desconfiança, ainda havia um fio de advertência em seus olhares, mas também havia algo novo, um fio invisível puxando-os para mais perto, testando a frágil linha entre o medo e o parentesco. O fazendeiro não sabia aonde aquilo o levaria, apenas que a terra não parecia mais inteiramente vazia. E a cada dia que passava, o silêncio de seu rancho se tornava menos cruel, substituído por algo muito mais perigoso, a possibilidade. Os dias se sucediam, cada um marcado pelo ritmo inquieto de trabalho e vigilância. O fazendeiro se levantava com o sol, remendava cercas, juntava lenha e cultivava a terra teimosa, sempre ciente de que nunca estava realmente sozinho.
As irmãs estavam sempre presentes, às vezes vistas, às vezes apenas sentidas, sua presença como sombra se estendendo sobre cada passo seu. Certa tarde, enquanto carregava baldes de água do poço, encontrou a irmã mais velha esperando perto do curral. Ela estava ereta, de braços cruzados, com o olhar afiado como lâminas. Por um longo momento, ela não disse nada, e o silêncio o oprimiu. Então, num tom que não admitia discussão, ela perguntou: por que você fica, se lhe disseram para ir embora? Sua voz era firme, embora seu coração disparasse. Porque isso é tudo o que eu tenho. $50 e um sonho. Se eu for embora, não terei mais nada. Seu olhar se estreitou. Sonhos valem pouco quando atropelam outros. Você pisa em solo que lembra sangue. Ele queria responder, dizer que não queria desrespeitá-la, mas o peso do olhar dela o silenciou. Ela se virou sem dizer mais nada, sua figura desaparecendo entre as árvores como névoa, deixando-o com uma culpa revirando suas entranhas. Naquela noite, a irmã do meio apareceu perto da fogueira. Ela se sentou sem perguntar, com os olhos brilhando à luz do fogo. Você trabalha duro, disse ela, quase em tom de zombaria. Mas não importa o quanto você trabalhe, você nunca fará desta terra sua. Não de verdade. Ele encarou as chamas, sem saber como responder. Então por que você está me observando? Se eu sou apenas um intruso, por que não me expulsa? Seus lábios se curvaram em um sorriso fraco e ousado. Porque eu quero ver que tipo de homem você é. Se você se curva, ou se quebra. A mais nova veio até ele em silêncio, dias depois, quando o vento uivava pelas planícies. Ela trouxe uma cesta de ervas e a colocou delicadamente à sua porta. Ele a encarou, assustado, e quando ergueu os olhos, os dela encontraram os dele. Para a tosse que você tem de manhã, disse ela suavemente, e então fugiu antes que ele pudesse agradecê-la. O peito do fazendeiro se apertou, dividido entre o medo e um calor estranho e crescente. As irmãs não eram mais apenas observadoras. Faziam parte de seus dias, entrelaçadas em suas noites. A presença delas o perturbava, mas também esculpia a solidão que o perseguia há anos. Mas o frágil equilíbrio foi quebrado quando pessoas de fora chegaram. Aconteceu numa noite fria. O fazendeiro estava no celeiro, consertando a porta quebrada de uma baia, quando o som distante de cavalos chegou aos seus ouvidos. Ele saiu, apertando os olhos contra a luz que se apagava, e os viu, 3 homens a cavalo, suas silhuetas escuras contra o horizonte. À medida que se aproximavam, ele os reconheceu como fazendeiros locais, homens da aldeia que ele havia deixado para trás. Cavalgavam com determinação, os olhos varrendo a terra, as mãos pousadas perto dos rifles pendurados nas celas. Um deles gritou, com a voz áspera: ouvimos falar, forasteiro, que sua terra não é tão vazia assim. O sangue do fazendeiro gelou. Ele tentou acalmar a voz. É meu. Comprei por um preço justo, $50. Nada aqui além de terra e madeira. O homem a cavalo cuspiu no chão. Não se faça de bobo. As pessoas dizem que viram figuras por aqui. Mulheres apaches. Você as guarda? Escondendo-as? O fazendeiro apertou a porta do celeiro com mais força. Seu coração batia forte com uma mistura de medo e raiva. Ele queria negar, mandá-las embora, mas, ao abrir a boca, um movimento na linha das árvores chamou sua atenção. As irmãs estavam lá, observando em silêncio, com os rostos meio escondidos nas sombras. Os fazendeiros seguiram seu olhar. Suas expressões endureceram, as vozes ásperas de hostilidade. Pronto. Eu sabia. Esta terra não é segura se eles estiverem aqui. Vamos expulsá-los, ou pior. O pânico tomou conta do fazendeiro. Ele deu um passo à frente, com a voz firme, embora as pernas tremessem. Eles não são da sua conta. Deixe-os em paz. Os fazendeiros riram, o som cruel ecoando no silêncio. Você amoleceu, fazendeiro. Ou talvez eles o tenham enfeitiçado. De qualquer forma, se ficar no nosso caminho, você cairá com eles. Quando os homens viraram os cavalos em direção à linha das árvores, o coração do fazendeiro se apertou. Ele olhou para as irmãs. O olhar da mais velha era duro, o do meio, feroz, o da mais nova, cheio de medo. Naquele momento, ele soube que não podia mais fingir neutralidade. Não podia ficar parado. Ele teve que escolher. A pistola ao seu lado parecia mais pesada do que nunca, a decisão pressionando seu peito como ferro. Se os defendesse, arriscaria a vida e o sonho frágil que havia construído. Se os traísse, perderia mais do que terras, perderia a única chance de pertencimento que já conhecera. O ar estava carregado de tensão, o momento se esticava como a corda de um arco. E no coração do fazendeiro, a escolha começou a criar raízes. Na noite seguinte à ameaça dos fazendeiros, o fazendeiro mal dormiu.
Andava de um lado para o outro no assoalho da casa, o som de suas botas ecoando no silêncio oco. Cada rangido da madeira, cada gemido do vento parecia um aviso de que o perigo se aproximava. Pensou nos olhos duros da irmã mais velha, no sorriso zombeteiro da do meio, no medo trêmulo da mais nova. Elas o observavam com desconfiança havia dias, mas agora o destino delas e o dele pareciam entrelaçados como raízes no mesmo solo. Ao amanhecer, a terra estava inquieta. O fazendeiro continuava com suas tarefas, mas suas mãos tremiam enquanto trabalhava, com os olhos constantemente fixos no horizonte. Ele sabia que os fazendeiros retornariam e, quando retornassem, não viriam para conversar. O peso da escolha o pressionava, ficar do lado dos seus ou enfrentá-los. À tarde, as irmãs apareceram. Desta vez, não se demoraram nas sombras. Caminharam abertamente em sua direção, com uma presença imponente e passos medidos. A mais velha falou primeiro, com a voz firme, mas afiada como aço. Os homens da aldeia voltarão. Você não pode se esconder disso. O fazendeiro engoliu em seco. Não quero briga. Eu só queria terra. Um lar. Os olhos da irmã do meio ardiam em chamas. Não há paz aqui. Nem para você, nem para nós. Se você escolher ficar de lado, eles nos expulsarão. Se você escolher lutar, corre o risco de morrer. Qual você escolherá, fazendeiro? Ele olhou para eles, com o peito apertado. Viu a força no mais velho, o fogo no meio, a frágil esperança no mais novo. E em seus rostos, viu não apenas estranhos, mas vidas ligadas ao mesmo chão que agora chamava de seu. Lentamente, ele assentiu. Não vou deixar que tirem este lugar de você. Ou de mim. A mais velha o estudou por um longo momento. Então, pela primeira vez, sua expressão se suavizou, só um pouco. Palavras são fáceis. Vamos ver se você as guarda quando o sangue estiver à sua porta. Naquela noite, o fazendeiro compartilhou sua fogueira com elas. Sentaram-se em círculo, em silêncio a princípio, as chamas dançando entre elas. A irmã do meio afiou uma lâmina, a mais velha vigiava o horizonte escuro e a mais nova olhava para o fazendeiro com silenciosa curiosidade. Pela primeira vez, elas não eram apenas observadoras e intrusas, eram aliadas, mesmo que por apenas um instante. Enquanto o fogo crepitava e a noite se aprofundava, o mais novo finalmente falou: "Por que você nos ajuda? Não somos seu povo." O olhar do fazendeiro se demorou nas chamas. "Porque eu sei o que é não ter nada. Perder tudo e ainda querer seguir em frente. Talvez seja tolice, mas este lugar é tudo o que eu tenho. E talvez seja tudo o que você também tem. Se eu for embora, perco mais do que terra. Perco a mim mesmo." Seus olhos se suavizaram, por um breve momento, ela sorriu. O coração do fazendeiro se apertou diante da visão, mas o peso da tempestade que se aproximava retornou rapidamente. No dia seguinte, os fazendeiros chegaram como prometido. A poeira subia no horizonte enquanto seus cavalos se aproximavam com estrondo, rifles pendurados nos ombros, determinação estampada em seus rostos. O fazendeiro estava parado na beira de sua propriedade, com a pistola pesada na mão, as irmãs o ladeando como sombras da própria terra. O líder dos cavaleiros zombou ao ver a cena. "Então é verdade. Você está do lado deles. Você trairia seu próprio sangue pelo deles." A voz do fazendeiro era firme, embora o medo o atormentasse. "Eu estou do lado do que é certo. Esta terra era deles muito antes de me ser vendida. E agora é nossa. Vocês terão que derramar sangue para tomá-la." Os cavaleiros riram, mas não havia humor algum. Eles se remexeram nas celas, as mãos apertando as armas. O ar ficou denso, o silêncio se prolongou, até parecer que a própria terra estava prendendo a respiração. E então, como o estrondo de um trovão, o impasse explodiu. Tiros cortavam o ar, os cavalos empinavam e as irmãs se moviam com precisão feroz, rápidas, silenciosas, inflexíveis. O fazendeiro disparou sua pistola, cada tiro descontrolado, mas desesperado, impulsionado pelo peso de sua escolha. Ele não era um soldado, mas era um homem que finalmente encontrara algo que valia a pena defender. A luta se alastrou pelo rancho, o caos destruindo o sonho frágil que ele havia construído. O celeiro ecoou com gritos, as cercas se estilhaçaram sob cascos, e a terra bebeu a violência de homens que não queriam compartilhar. Quando a poeira começou a baixar, o mundo do fazendeiro havia mudado. Ele estava ali, respirando com dificuldade, com as roupas rasgadas, as mãos tremendo devido ao recuo da arma. Ao seu redor, o silêncio retornou lentamente, pesado e final. As irmãs estavam ao seu lado, com rostos ferozes, mas inquebráveis. Os fazendeiros haviam fugido, com o orgulho ferido, a ameaça apenas adiada. Mas o fazendeiro sabia que eles não esqueceriam, e não perdoariam.
À medida que o sol se punha, pintando o céu com tons vermelho-sangue, ele percebeu que sua escolha o havia unido às irmãs para sempre. Não havia como voltar atrás. Ele havia virado as costas para sua própria espécie, ao fazer isso, vinculado seu destino ao delas. E embora a luta tivesse terminado, o verdadeiro custo de sua decisão estava apenas começando a se revelar. O silêncio após a batalha era inquietante, como se a própria terra tivesse parado para refletir sobre o que havia acontecido. O fazendeiro estava parado entre as ruínas do curral, com a respiração ainda ofegante e a pistola pesada na mão. Fumaça subia do celeiro, onde uma lanterna caíra durante a luta e queimara uma das portas. Ele havia defendido o rancho, defendido as irmãs, mas seu coração estava dilacerado. Sabia que aquele não era o fim. Os fazendeiros retornariam, mais furiosos, mais fortes, relutantes em aceitar a humilhação. As irmãs permaneciam por perto, sombras silenciosas contra o sol poente. O rosto da mais velha era severo, indecifrável, embora seu olhar se demorasse no fazendeiro por mais tempo do que antes. A irmã do meio andava de um lado para o outro como um animal inquieto, as mãos apertando a lâmina, murmurando maldições contra os homens que ousaram se intrometer. A mais nova estava mais perto do fazendeiro, com uma expressão suave, quase grata, embora o medo ainda pairasse em seus olhos. Ao cair da noite, reuniram-se na casa. O fogo crepitava, o brilho pintando seus rostos em dourado e sombras. Foi a mais velha quem falou primeiro, em tom baixo e solene. Agora vocês entendem. Os homens que reivindicam esta terra jamais nos deixarão em paz. Eles a vendem barato porque ela carrega o nosso sangue. Eles esperam que alguém como vocês nos expulse. Vocês não receberam um rancho, vocês receberam um fardo. O peito do fazendeiro se apertou. Ele encarou as chamas. Então por que ficar? Por que não deixar este lugar e recomeçar em outro lugar? A risada da irmã do meio foi aguda e amarga. Ir embora? E abandonar o que nos restou? Acha que nos apegamos a esta terra por orgulho? Não, fazendeiro. Ficamos porque ela contém o que outros tomariam. A voz do mais velho interrompeu, calma, mas firme. Este solo carrega mais do que memórias. Abaixo dele jaz o local de descanso de nossos parentes. Nossa mãe, nosso pai, nossos ancestrais antes deles. Ir embora é traí-los. E além dos túmulos, ainda mais fundo, há um segredo que os fazendeiros suspeitam, mas não entendem. O fazendeiro ergueu os olhos, assustado. Que segredo? A mais nova olhou para as irmãs, como se pedisse permissão. Como elas não deram, ela falou suavemente, quase num sussurro. Há um lugar escondido além da Serra Ocidental, onde a terra se abre e as rochas guardam o que há lá dentro. Não é ouro, como alguns acreditam, embora caçadores de tesouros o tenham procurado. É mais antigo. Sagrado. É o que nos une aqui. As palavras dela lhe causaram um arrepio. Ele se lembrou das luzes estranhas que vira em suas primeiras noites, dos sussurros carregados pelo vento, da sensação de estar sendo observado. A terra nunca estivera vazia, ela estivera repleta de memórias e mistérios, e ele a adentrou às cegas. A irmã do meio se aproximou, com os olhos brilhando. Os fazendeiros sabem que há algo aqui. Eles acham que é riqueza. Acham que é ouro enterrado pelos nossos pais. É por isso que eles vêm. Não por justiça. Não por paz. Por ganância. O fazendeiro cerrou os punhos. E eu? Paguei $50. O que eu estava comprando? O olhar do mais velho encontrou o dele, inabalável. Você se meteu em uma guerra que não entende. Eles lhe venderam a terra não como um presente, mas como isca. Um peão para nos atrair. Você é o preço que pagaram para nos tirar das sombras. A verdade o atingiu como um golpe. Ele não fora escolhido pela sorte, nem abençoado com fortuna, mas sim enganado, atraído para uma armadilha por homens que nunca pretenderam que ele prosperasse. Seu sonho de um lar não passará de uma máscara para o plano deles. Ele se levantou da lareira, andando de um lado para o outro no pequeno cômodo. Seu coração batia forte no peito, uma tempestade de raiva e medo o consumia. Então, não passo de um tolo. Um homem comprado e vendido, jogado no meio de uma briga que eu nunca pedi. A mais jovem se levantou então, com um olhar gentil. Você não é tolo. Você está aqui agora. Você lutou ao nosso lado. Quer tenha pedido ou não, você faz parte deste lugar. A mais velha acrescentou, com a voz mais suave do que antes, se você decidir partir, poderá. Ninguém vai impedi-lo. Mas se ficar, saiba que este rancho nunca será só seu. Pertence àqueles que vieram antes e àqueles dispostos a se sacrificar por ele. O silêncio pairou pesado após suas palavras. O fazendeiro encarou o fogo, as chamas se contorcendo como os pensamentos em sua mente. Partir e retornar ao nada.
Ficar e enfrentar a ira da aldeia, a ganância dos fazendeiros, o mistério enterrado no solo. A escolha pesou mais sobre ele do que qualquer outra que já fizera. Pela primeira vez, ele entendeu, o rancho de $50 não era nada barato. Foi a compra mais cara da sua vida. A tempestade irrompeu com violência. Os fazendeiros retornaram ao anoitecer, suas silhuetas erguendo-se contra o horizonte como abutres circundando um animal moribundo. A poeira se levantava sob os cascos de seus cavalos, e os rifles brilhavam sob a última luz vermelha do dia. Desta vez, não vieram como um punhado de homens testando sua determinação, mas como um pequeno exército, meia dúzia de cavaleiros, com rostos sombrios e ávidos por sangue. O fazendeiro estava parado na beira da propriedade, o peso de sua pistola puxando-o pesadamente em seu quadril, as irmãs o ladeando em silêncio. O maxilar da mais velha estava tenso, seus olhos frios e implacáveis. Os dedos da irmã do meio dançavam ao longo do fio da lâmina, ávidos pelo início da luta. A mais nova permaneceu por perto, com medo evidente, mas firme na determinação. Juntas, elas formavam uma linha estranha e frágil contra a maré de homens que as atacava. Os fazendeiros pararam os cavalos do lado de fora da cerca quebrada. O líder deles, o mesmo homem que o ameaçara dias antes, cuspiu na terra e zombou. Você fez sua escolha, fazendeiro. Se você se juntar aos selvagens, vai cair com eles. Esta terra não é para eles, e com certeza não é para você. A voz do fazendeiro tremeu, mas ele se esforçou para que permanecesse firme. Esta terra nunca foi sua para dar. E não é sua para tomar. O riso do homem foi frio, cruel. Então, vamos levá-lo com sangue. O primeiro tiro soou como um trovão. O mundo explodiu em caos. Cavalos relinchavam, tiros rasgavam o ar e a noite se enchia de fumaça e fúria. O fazendeiro atirou descontroladamente, o coice da pistola sacudindo seus braços. Ele nunca fora um soldado, nunca fora treinado para matar, mas o desespero o tornava feroz. Cada tiro não era apenas uma questão de sobrevivência, era uma reivindicação, uma posição por algo maior do que ele mesmo. A mais velha se movia como uma força da natureza, a corda do arco estalando, as flechas voando velozes e certeiras na noite. A irmã do meio era um redemoinho, sua lâmina brilhando à luz do fogo, abatendo qualquer um que ousasse se aproximar demais. A mais nova, embora trêmula, permaneceu ao lado do fazendeiro, recarregando sua arma com mãos desajeitadas, mas determinadas, sua coragem o mantendo firme quando a dele vacilou. O celeiro tornou-se o coração da batalha. Lanternas tombaram, chamas se espalharam pela madeira seca, fumaça subindo em espiral para o céu. Sombras dançavam no inferno enquanto os fazendeiros tentavam forçar a entrada, acreditando que as irmãs se retirariam para dentro. Mas eles mantiveram a linha unida, lutando não apenas pela sobrevivência, mas pela alma da própria terra. Os ouvidos do fazendeiro zumbiam com o rugido dos tiros, os gritos de homens e cavalos. Seu peito arfava, os pulmões queimavam de fumaça, as mãos escorregadias de suor. Em meio ao caos, ele viu um dos cavaleiros avançando direto na direção da irmã mais nova. Sem pensar, ele se jogou na trilha, derrubando-a para o lado quando uma bala passou de raspão em seu braço. A dor explodiu, quente e lancinante, mas ele se manteve de pé, com os olhos fixos no inimigo que quase lhe tirara a vida. Ele puxou o gatilho, e o homem caiu do cavalo, batendo no chão. As mãos da mais nova agarraram a manga dele, seus olhos arregalados de choque e algo mais, algo que parecia confiança. A luta continuou, mas um por um, os fazendeiros caíram ou fugiram. O chão estava coberto de armas quebradas e dos gemidos dos feridos. Chamas devoravam parte do celeiro, faíscas voando para o céu escuro. Quando o silêncio finalmente caiu, o corpo do fazendeiro tremia de exaustão, sua pistola descarregada, seus ouvidos zumbindo com a cacofonia da violência. As irmãs estavam com ele, machucadas e ensanguentadas, mas intactas. O arco da mais velha estava estilhaçado, a lâmina da irmã do meio, lascada e cega, a mais nova riscada de cinzas. No entanto, em seus olhos ardia o mesmo fogo que as guiara, a vontade de perseverar. O líder dos fazendeiros, ferido e furioso, cambaleou de volta para o cavalo. Ele lançou um olhar furioso para o fazendeiro, com a voz rouca de ódio. Isso não acabou. Você vai se arrepender de ter ficado do lado deles. O vale inteiro cuidará disso. Com essas palavras, ele esporeou o cavalo e desapareceu na noite, com seus homens mancando atrás dele. A terra ficou em silêncio novamente, o silêncio quebrado apenas pelo crepitar do celeiro em chamas e pela respiração ofegante dos sobreviventes. O fazendeiro abaixou a arma, com o corpo dolorido e o coração pesado. Ele sabia que os fazendeiros retornariam com mais homens, que a própria aldeia poderia se rebelar contra eles.
Esta noite fora apenas uma batalha em uma guerra muito maior do que ele imaginara. Mas enquanto estava ali, com as irmãs ao seu lado, ele também sabia que não havia como voltar atrás. Ele havia escolhido seu lugar, escolhido seu povo. Para o bem ou para o mal, seu destino estava ligado ao delas agora. O rancho ainda ardia, as cercas quebradas, os campos marcados por cascos e fogo. No entanto, no coração do fazendeiro, em meio à ruína e à fumaça, algo novo havia criado raízes, algo mais forte que o medo. Esta terra não era mais apenas um sonho comprado por $50. Era um vínculo selado com sangue. A aurora que se seguiu foi pintada de cinzas e silêncio. O celeiro ainda ardia, lançando finas faixas de fumaça em espiral para o céu. O curral jazia destruído, a terra marcada por cascos e balas, e a casa rangia como se também suportasse o peso da noite anterior. O fazendeiro estava parado na beira do campo, com o braço enfaixado desajeitadamente com tiras de pano, olhando para o que restava do seu sonho de $50. As irmãs estavam ao lado dele, silenciosas em seus próprios pensamentos. O rosto da mais velha estava impassível, mas a agudeza em seus olhos havia se suavizado. A irmã do meio andava inquieta, com a lâmina agora cega e curvada pela batalha, a energia fervilhando sob a pele. A mais nova permanecia próxima, o olhar fixo no horizonte, a expressão uma mistura de medo e frágil esperança. O fazendeiro respirou fundo, sentindo o gosto da fumaça no vento. Sabia que os fazendeiros não esqueceriam a humilhação da luta. Voltariam com mais homens, talvez com a própria lei, e quando chegassem, não parariam até que o chão ficasse vermelho. Ele havia atrelado seu destino àquele lugar, e não havia como desfazê-lo. Naquela noite, enquanto se reuniam perto da lareira, o mais velho falou em voz baixa e firme: "Veja bem. Este rancho não é um presente. Nunca foi pensado para ser uma bênção. Era uma armadilha, um fardo. Mesmo assim, você ficou e lutou. Por isso, você não é mais apenas um estranho." A boca da irmã do meio se curvou num sorriso torto. "Você ainda é uma tola. Mas agora você é nossa tola." A mais nova estendeu a mão para ele, com os dedos trêmulos ao se fecharem ao redor dos dele. "Você poderia ir embora", sussurrou ela. "Mesmo agora. Você poderia ir embora e se salvar." O fazendeiro olhou nos olhos dela, depois para as irmãs, depois para os restos enegrecidos do celeiro lá fora. Sua voz era áspera, mas firme. "Se eu for embora, volto ao nada. Aqui, pelo menos, encontrei algo que vale a pena defender. Se esta terra pede sangue, então a minha também a regará." Um silêncio se instalou, profundo e pesado, mas não mais carregado de desconfiança. Algo havia mudado, como se a própria terra reconhecesse seu voto. As irmãs trocaram olhares, e embora nenhuma delas o dissesse em voz alta, um vínculo havia sido selado entre elas, frágil, perigoso, porém inegável. Dias depois, enquanto trabalhava na reconstrução do curral destruído, ele sentia aquele elo em cada golpe do martelo, em cada tábua recolocada no lugar. As irmãs ajudavam à sua maneira, a mais velha guiando, a do meio trabalhando ao lado dele com força incansável, a mais nova colhendo ervas para tratar seus ferimentos. O rancho estava marcado, mas estava vivo, e em sua sobrevivência, o mesmo acontecia com o deles. No entanto, o fazendeiro sabia o preço. Os fazendeiros voltariam. O vale se levantaria contra eles. A própria terra parecia amaldiçoada a exigir sacrifícios de qualquer um que a reivindicasse. Mas ele também sabia de algo mais profundo agora, algo que não havia compreendido quando colocou suas moedas pela primeira vez na mesa da taverna. $50 não lhe compraram terras. Compraram-lhe um destino. E enquanto o sol se punha sobre o rancho ferido, pintando o céu de fogo e sangue, o fazendeiro sussurrou ao vento, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa: "Este lugar vai me destruir, ou vai me fazer crescer. Mas nunca vai me deixar ir. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada." Se esta história te deixou emocionado, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Seu apoio ajuda a manter essas histórias vivas.